A CPA é o momento em que você pode dar a sua opinião sobre o ensino, a estrutura e a infraestrutura da instituição. Ou seja, sua participação ajuda a melhorar o que for preciso e também a fortalecer o que já está dando certo. E o melhor, responder é super fácil. É só acessar o portal do aluno, clicar no primeiro banner com a imagem da CPA e você será direcionado à página de pesquisa. Você responde às 18 perguntas e é só enviar. É rapidinho, prático e você ainda tem vantagens respondendo a CPA. Você concorre a um voucher para concorrer a um carro. É isso mesmo! Então corre, acesse o seu portal e participe. Sua opinião vale muito e você pode fazer a diferença. Você já sabe que um aluno da Unifatesc vai ganhar um carro 0 km em 2026, mas talvez ainda não saiba de um detalhe muito importante. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na campanha Acelere Seu Futuro com a Unifatesc. Então não deixe para depois. Leva menos de 1 minuto. É rápido, é simples e pode acelerar o seu futuro. Cadastre-se agora pelo QR Code ou acesse acelera2026.unifatesc.edu.br. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sustentabilidade e diversidade, desafios globais. Nós estamos aqui com o professor Tiago Duarte, eu sou a professora Giovanni, tutora, e estou aqui juntamente com o professor Guilherme para mediar essa aula. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem a aula do professor e garanto que vocês vão gostar bastante. Professor, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui a terceira live dessa trilha de conhecimento, né? Que é sustentabilidade, diversidade e desafios globais. Na verdade, o segundo bloco, né, de lives. E hoje o tema específico da nossa live é o papel da ciência, dados e indicadores na compreensão e monitoramento dos desafios globais. Tá? Então, portanto, é um tema muito importante aí que complementa as lives que nós tivemos até aqui, né? Porque falar sobre ciência dentro do tema de sustentabilidade é fundamental, porque é daí que surge tudo que nós temos contato de conhecimento acerca da sustentabilidade atualmente. Inclusive, todas essas notícias que nós vemos constantemente nos noticiários, né, de eventos climáticos extremos, desafios ambientais em âmbito global, tudo isso acaba tendo origem, né, na ciência, em dados e indicadores. Então, eu gostaria de iniciar a conversa fazendo uma reflexão, né? Todos os dias ouvimos notícias sobre as mudanças climáticas, né? As secas muito intensas que estão tendo aí com cada vez mais frequência, as enchentes também, aumento da temperatura global, né? Crise hídrica, geração excessiva de resíduos, até a perda da biodiversidade também a gente aí ouve com bastante frequência, né, nos noticiários. E esses problemas não afetam apenas os governos e os pesquisadores. Eles acabam impactando também a vida de todos nós, né, de forma indireta e às vezes até de forma direta. Mas como nós vamos saber de fato, se o planeta está aquecendo? A gente ouve falar, né, que o planeta está aquecendo, tem a questão do aquecimento global. Mas de onde que vem essa informação, né? Será que é uma informação aleatória ou será que é uma informação baseada em dados históricos, né, que permitem
realmente evidenciar, ter evidências concretas, né, de que a temperatura global está aumentando, né? Como identificamos que uma cidade, um exemplo, né, possui problemas de saneamento? Fala, na minha cidade, em tal rua tem problema com esgoto, ou problema com coleta e destinação de resíduos. Mas de onde que vêm os dados sobre saneamento básico? Como avaliamos se uma política pública está funcionando ou não? Como uma empresa sabe se suas ações ambientais estão gerando resultados positivos? Então, a resposta para todas essas perguntas passa por três elementos fundamentais, que é a ciência, os dados e os indicadores. E nós vamos ver durante a live de hoje a diferença, né, entre esses três conceitos e a importância deles, não só para a sustentabilidade, né, para os temas ambientais, mas para todas as áreas de conhecimento. Tá? Então, a ciência, né, de forma geral, nos ajuda a compreender os fenômenos que ocorrem na sociedade e no meio ambiente. Já os dados, eles permitem observar e registrar a realidade de forma objetiva, tá? E os indicadores, eles já transformam essas informações, né, esses dados, em ferramentas que podem aí auxiliar na tomada de decisões. Então, ao longo dessa live, né, dessa aula, nós veremos que praticamente todas as decisões relacionadas ao tema sustentabilidade dependem de informações confiáveis. Não dá para um exemplo aqui, enquanto gestor público, querer fazer uma obra para melhorar o saneamento ambiental sem um levantamento técnico confiável que vai me permitir ser eficiente nessa construção e não desperdiçar o recurso público. Então, sem dados, trabalhamos com opiniões apenas, tá? Com dados, trabalhamos com evidências. Então, além disso, nós vamos conhecer também algumas das principais bases de informações utilizadas no Brasil, tá? E é muito importante vocês terem ciência de que existem essas bases de dados, de indicadores, né, sobre vários temas, das mais variadas áreas de conhecimento, entender como esses indicadores são construídos, discutir sobre a sua importância na área profissional de vocês, né? Das mais diversas áreas, desde gestão pública, no campo da engenharia, dos administradores, educadores, né, e até mesmo na área dos profissionais aí da área ambiental, tá? Então, portanto, mais do que aprender os conceitos, o objetivo desta aula é compreender como que a informação ela se transforma em conhecimento de fato, né? E como que esse conhecimento pode ser utilizado para enfrentar esses desafios globais aí que estão postos, né, no, no, na nossa atualidade. Acho que não está passando aqui. Opa, agora foi. Tá, então aqui tem o tema, que eu já apresentei. Os slides não estão passando aqui. Se vocês puderem ir passando aí para mim. Aí. Então, pessoal, falando aqui um pouco. Pode voltar um slide, por favor. Isso. Então, falando um pouco sobre a minha formação, né, para vocês, até para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Tiago Duarte, sou tecnólogo em gestão ambiental pela Unifatesc, sou pós-graduado em gestão sustentável e meio ambiente e também sou mestre em sustentabilidade, tá? E atuo aí na área ambiental como consultor ambiental, atendendo órgãos públicos e privados. Então, alguns temas aqui que serão abordados na nossa live de hoje, né, que é a ciência e sustentabilidade, tá?
Então, nós vamos falar aí sobre essa relação que a ciência tem com a sustentabilidade, a importância dela para a sustentabilidade. Depois, a importância dos dados na tomada de decisão, tá? Em seguida, veremos o que são os indicadores socioambientais e como eles são construídos. E, por fim, discutiremos como esses indicadores são utilizados para monitorar esses desafios globais, né, e orientar, inclusive, as políticas públicas, tá? Então, vamos fazer uma contextualização aqui, né, só para a gente resgatar um pouco do histórico e para a gente dar continuidade à nossa live de hoje, né? Então, antes da gente entrar nesse conceito de ciência, né, dados e indicadores, nós precisamos entender o porquê esse assunto é tão importante atualmente, tá? Então, quando nós falamos em desafios globais, tá, nós estamos nos referindo a problemas que afetam bilhões de pessoas. E muitas vezes esses problemas eles acabam ultrapassando fronteiras geográficas, né, porque são problemas globais e políticas. Então, são questões complexas, né, essencialmente complexas, e que envolvem fatores aí ambientais, sociais e também fatores econômicos. Tudo ao mesmo tempo, tá? Por isso que são questões complexas. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? As mudanças climáticas, por exemplo, são um dos maiores desafios da atualidade, né? Eu sempre venho falando sobre elas nas nossas lives. Então, nos últimos anos, nós estamos observando aí ondas de calor cada vez mais intensas, tá? E aí nós vamos ver alguns gráficos que eu vou mostrar nessa live, justamente para evidenciar essa, essa essa diferença, né, ao decorrer dos anos na temperatura, tá, aqui no Brasil. Tá? Então vai ficar bem visual para a gente perceber isso. Também períodos prolongados de estiagem, a gente tem experimentado isso em alguns anos, e eventos extremos de chuva. Um exemplo disso é o próprio evento que aconteceu em 2024, né, no Rio Grande do Sul, que provocaram enormes prejuízos econômicos, né, não só econômicos como também prejuízos ambientais e sociais. Mas como sabemos que esses eventos estão se tornando cada vez mais frequentes? Através de coleta e análise de dados climáticos realizados por instituições científicas ao longo de décadas, ao longo de bastante tempo, é possível aferir e constatar que, de fato, essas mudanças climáticas estão acontecendo. Então, um outro exemplo aqui que eu posso citar é a escassez hídrica, né? Muitas regiões do Brasil já enfrentam crises de abastecimento, né, de água devido à redução das chuvas e ao aumento também do consumo da água. Tá? Então, para planejar soluções para isso, é necessário monitorar os reservatórios, a precipitação, né, que é a quantidade de chuva que esse local tá recebendo, consumo per capita de água, né, ou seja, quanto que cada indivíduo está consumindo, é possível monitorar isso e a partir disso, se for o caso, realizar educação ambiental para tentar reduzir, né, e a disponibilidade hídrica que esse local possui. Então, sem esses dados, seria impossível fazer um planejamento, né? Pensando aí em termos de planejamento público para enfrentamento a uma situação como essa de escassez hídrica, tá? Podemos citar também a poluição ambiental. Como saber se um rio está contaminado? Não basta apenas olhar ali para a água e já constatar se esse rio está contaminado com isso ou com aquilo. É necessário medir parâmetros dessa água, como por exemplo o pH, né, para ver se essa água está ácida ou não está, o oxigênio dissolvido, né, a turbidez dessa água, presença de metais pesados, de agrotóxicos, de micro-organismos, tá? Esses são parâmetros aí que evidenciam ou não se esse rio está poluído, tá? Então, esses são dados que permitem avaliar a qualidade ambiental e identificar riscos à saúde pública. Tá? Então, percebam a importância da ciência dos dados para a área da sustentabilidade também, né?
Um outro desafio importante é a da geração de resíduos. O Brasil produz milhões de toneladas de resíduos por ano, né? Mas quanto exatamente? Qual é o município que mais gera resíduo, né? Quanto de quanto que esse município consegue reciclar efetivamente? Eu percebo que a gente vai além de presenciar a gestão de resíduos, né, o tratamento de água. Nessa live, a gente vai perceber que a ideia é se perguntar mesmo, né? De onde que veio essa informação? Como que essa informação foi elaborada, né? Qual que foi o recorte temporal que fizeram para ter essa informação? Então, é realmente um tema importante da gente saber, até mesmo para pesquisas futuras que a gente pretenda fazer, tá? Então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, esses problemas, eles existem, né? Eles exigem, como eu disse, né? São desafios complexos, como as mudanças climáticas, né? E a poluição dos recursos. E, e agora surge uma pergunta: como enfrentar esses problemas? Né? A primeira resposta que eu diria para vocês é justamente através do conhecimento científico, tá? A ciência permite compreender como esses fenômenos acontecem, quais são as suas causas e quais podem ser suas consequências, pessoal. Por exemplo, se uma cidade sofre enchentes frequentemente, a ciência ajuda a entender se o problema está relacionado à impermeabilização do solo, que é uma variável, né? Ou ao crescimento urbano desordenado, que é uma outra variável, as alterações climáticas, que é uma outra situação que está aí presente também, né? Ou se é a combinação desses fatores, que também pode ser isso, né? A correlação desses fatores que acaba levando aí a enchentes cada vez mais frequentes. Então, compreender um problema não é o suficiente, também precisamos medir o problema. E é nesse momento que entra a coleta de dados, né? Então imagine que alguém afirme que o clima está mais quente do que antigamente. Essa percepção ela pode até estar correta, mas do ponto de vista científico precisamos de dados para comprovar essa afirmação. Por isso, existem, né, hoje estações meteorológicas que registram temperaturas, precipitação, umidade do ar, velocidade do vento, por exemplo. Então, somente com essas informações, com esse histórico de informações, é que podemos confirmar tendências, né, e indicar mudanças ao longo do tempo. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre mudanças climáticas, sobre eventos climáticos extremos, né, e globais, saibam que esses dados, essas informações, elas são resultado de várias pesquisas, de vários cientistas que pesquisaram, em muitos casos, por décadas, tá? Para chegar a esse tipo de indicador, tá? Um outro exemplo aqui é o desmatamento da Amazônia. Como saber se a área desmatada aumentou ou diminuiu, né? Não basta visitar a floresta. As pessoas, os técnicos, né, eles utilizam tecnologia, imagens de satélite, de geotecnologias, né, e bancos de dados para monitorar a floresta e ver por onde que está começando o desmatamento, né? Qual que é o local, a região geográfica ali dentro da Amazônia que merece mais atenção em termos de desmatamento, né? Então, é, os problemas ambientais, a gente sempre tem que levar em consideração que eles não são estáticos, né? Eles mudam diariamente, né? Um rio, por exemplo, que hoje apresenta boa qualidade de água, pode sofrer contaminação amanhã. Uma cidade que atualmente pode
possui abastecimento de água adequado, pode enfrentar escassez de água em alguns anos, devido ao crescimento populacional, por exemplo, né? Por isso, não basta só coletar esses dados uma única vez. É necessário acompanhar continuamente esses indicadores, tá? Justamente para tentar identificar tendências e propor aí possíveis soluções para possíveis problemas que possam ocorrer, tá? Então, vocês já ouviram falar da expressão achismo, né? Então, muitas vezes as pessoas tomam decisões baseadas, né? As instituições acabam tomando decisões baseadas apenas em opiniões, em percepções ou crenças. E, na verdade, quando falamos em gestão pública, né, em planejamento ambiental e desenvolvimento sustentável, as decisões elas precisam ser fundamentadas em evidências concretas, tá? Então, a ciência como ferramenta de compreensão, tá? Quando falamos em ciência, há uma tendência da gente logo imaginar um laboratório, né, uma pessoa ali com microscópio, fazendo experimentos, mas na verdade a ciência ela é muito mais do que isso, né? Ela é um método organizado para compreender a realidade, tá? Para diagnosticar. Então, ela busca responder perguntas, testar hipóteses e produzir conhecimento confiável, tá? Esse é o principal objetivo da ciência. Então, um dos aspectos muito importantes é que a ciência nos ajuda a compreender fenômenos complexos, que é justamente o caso de eventos climáticos extremos, por exemplo, que normalmente são complexos. Como, por exemplo, é, né, citando aqui de novo a questão das mudanças climáticas. O aumento da temperatura global, ele não é causado por um único fator, tá? Ele, existem relações entre as emissões, né, de gases de efeito estufa, atividades industriais, o próprio desmatamento, o uso do solo, tá? A produção de energia e diversos outros parâmetros que acaba contribuindo aí para o aquecimento global. Então, a ciência ela permite analisar essas relações e compreender como elas se interagem, tá? Qual que é a correlação entre elas e de forma que isso acaba impactando na realidade, né, atual. Então, outro exemplo também, partindo para a qualidade da água de novo, né? Se uma análise indicar, fomos lá, coletamos uma amostra lá do rio e fizemos a análise dessa água, e essa análise indicar uma contaminação, né? A ciência, ela tem o papel de ajudar a identificar a origem desse problema, né? Porque pode ser um lançamento, por exemplo, de esgoto acima, né? Que está tendo ali de forma irregular. Pode ser uma atividade industrial, pode ser um processo erosivo do solo, que está indo parar ali erosão para dentro do rio e acaba contaminando esse rio, né? Pode ser o uso inadequado de fertilizantes, de agrotóxicos. Então, pode ser uma série de coisas, tá? E a ciência contribui para desvendar, então, aí a fonte de contaminação e a melhor alternativa para resolver a questão. Então percebam que a ciência ela não se limita apenas a observar um problema, ela procura então entender as suas causas, né? E quando entendemos as causas, conseguimos compreender também as consequências desses problemas. Como por exemplo, o desmatamento ele não provoca apenas a perda da árvore em si, né? Ele pode gerar a erosão do solo, né, que eu comentei agora há pouco, que inclusive a erosão ela pode ser uma fonte de contaminação do rio. Então perceba que uma coisa leva a outra, né? A redução da biodiversidade, né, esse desmatamento, com certeza acaba impactando na biodiversidade local, a alteração do ciclo hidrológico, né, e até o aumento da temperatura local pode ocorrer por causa do desmatamento, tá?
Então, a ciência entra nisso tudo para tentar reduzir as incertezas, porque nem sempre é possível prever exatamente o que acontecerá no futuro, mas por meio da ciência, né, por meio de dados científicos, é possível estimar probabilidades, né, e construir possíveis cenários e se preparar para isso. Então, nesse sentido, a ciência tem um papel aí extremamente importante no combate a esses eventos extremos, né? Então, em resumo, pessoal, a ciência é uma ferramenta que transforma, né, observações em conhecimento, o conhecimento em compreensão e a compreensão em soluções, tá? Ela, ela permite entender os desafios globais e construir caminhos mais sustentáveis para o, tá? Agora falando aqui sobre ciência e mudanças climáticas, né? Um pouco mais a fundo, nós vamos observar um exemplo mais conhecido de aplicação de ciência na compreensão dos desafios globais e mudanças climáticas. Então, hoje é praticamente impossível a gente falar sobre sustentabilidade e não abordar esse tema, porque é importante entender que a conclusão de que o planeta está aquecendo, ela não surgiu de uma opinião, tá? Ela também não é uma percepção individual, né, de uma observação isolada. Ela é um resultado de décadas, como comentei, de pesquisa científica, né? E não só de um pesquisador, de vários pesquisadores ao redor do mundo. Então, desde o século XIX, cientistas começaram a estudar a atmosfera, tá, terrestre e identificaram a existência do chamado efeito estufa, que é um fenômeno natural, né, responsável por manter aí a temperatura da Terra como ela é, né? O problema é que esse efeito estufa, ele está sendo intensificado à medida que é lançado cada vez mais gases de efeito estufa no meio ambiente, né? Como o dióxido de carbono, o metano, por exemplo, que são gases aí que acabam potencializando esse efeito estufa, tá? E eles são liberados por diversas atividades, como nós sabemos, né? Como a queima de combustível, principalmente, o próprio desmatamento, né? A produção industrial, a agropecuária, dentre outras atividades. Então, por meio da coleta contínua de dados atmosféricos, a ciência, os cientistas, né, observaram que ao longo dessas décadas que se passaram, a concentração desses gases aumentou de forma muito acelerada. E, ao mesmo tempo, o registro meteorológico mostrando uma tendência clara de aumento da temperatura média global. E não só do aumento da temperatura média global, como também de um desequilíbrio climático. Como eu comentei, chuvas muito intensas, muitos milímetros ali de precipitação em pouco tempo, ou secas muito extremas, tá? Então, percebam que as mudanças climáticas, elas vão muito além, né, do aumento da temperatura. Os pesquisadores, eles também identificaram alterações, né, como eu disse, no padrão que era esperado de precipitação. Algumas áreas que antes tinham um padrão de chuvas, acabaram não tendo mais aquela chuva, aquela chuva não estava vindo com a mesma frequência, né? Ou a chuva estava vindo de forma muito exacerbada. Então, essas mudanças elas foram sendo identificadas aí ao decorrer do tempo, tá? Então, se trouxermos essa discussão para a realidade do Brasil, temos um exemplo que é o caso do Rio Grande do Sul. Mas não só esse caso, a gente vê vários outros casos, inclusive, né, em vários estados de seca extrema, por exemplo, né, que em alguns casos é até necessário racionar a água. Então, esses eventos eles estão cada vez mais frequentes, né?
Então, nesse sentido, o que de fato são os dados, né? Agora que entendemos a importância das ciências para compreender os problemas ambientais e sociais, nós precisamos falar sobre um elemento fundamental que são os dados, né? Mas afinal, que são esses dados? Então, pessoal, de forma bem simples, podemos dizer que os dados, eles são registros da realidade. Toda vez que medimos, contamos, observamos ou registramos uma característica de um fenômeno, estamos falando de dados. Um exemplo aqui: quando uma estação meteorológica registra a temperatura do ar, né, aquele valor registrado é um dado. Quando o laboratório analisa a quantidade, a qualidade, né, da água de um rio, o resultado obtido ele é um dado. Ou quando o município contabiliza, por exemplo, a quantidade de resíduos que ele gera lá dentro do seu perímetro urbano, né? Isso é um dado que esse município tem ali que diz respeito à gestão de resíduos dele, né? Então, os dados, eles são a matéria-prima do conhecimento científico, tá? Sem os dados, não conseguimos medir a realidade. E se não conseguimos medir a realidade, não conseguimos compreendê-la adequadamente. Então, a ciência, portanto, ela ficaria prejudicada, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, só para a gente reforçar ainda mais essa ideia de dados. Se eu perguntar, vou perguntar aqui para vocês, se eu perguntasse aqui para vocês, né? Hoje está calor? Provavelmente algumas pessoas diriam que sim, outras diriam que não, né? Então, essa resposta, ela é baseada na percepção individual de cada um, correto? Mas se eu perguntar qual é a temperatura neste momento, precisaríamos medir a temperatura nesse momento, né? Então, se um termômetro indicar lá 32 graus Celsius, teremos um dado objetivo, né? Então, percebem a diferença? A opinião, ela pode variar de pessoa para pessoa, mas o dado ele permanece o mesmo para todos. Então, é exatamente por isso que a ciência trabalha com dados e não apenas com percepções, tá? Para além de ter o dado, é importante também ter esse dado com frequência, tá? Porque um dado isolado nem sempre ele é significativo, né? Imagine, por exemplo, hoje aqui, né? Eu comentei, a temperatura tá 32 graus, né? Esse número sozinho diz alguma coisa, mas de forma muito limitada, né? Restringindo-se apenas a hoje. Agora imagine que eu mostre as temperaturas dos últimos 10 anos, né? Nesse caso, podemos comparar os valores e verificar se existe uma tendência de aquecimento ou não, tá? Então, daí a importância dos dados e do histórico também, né, desses dados, tá? Então, agora falando um pouco sobre dados e realidade empírica, precisamos compreender o porquê eles são tão importantes, né? Uma característica fundamental dos dados é que eles representam aquilo que pode ser observado, medido ou registrado, na realidade. Então, na ciência, chamamos isso de realidade empírica, tá? Então, o termo empírico ele refere-se ao conhecimento obtido por meio da observação, né? Por meio da medição, da experiência, e não apenas por meio das opiniões e das crenças individual, tá? Então, por exemplo, se alguém pode afirmar que a cidade está enfrentando problemas ambientais, tá? Mas quais problemas ambientais? Qual a dimensão deles? Eles estão aumentando ou estão diminuindo? Tá? Sem esses dados, essas perguntas, né, essas afirmações permanecem ali sem respostas, né? Então é justamente isso que os dados, por isso que eles são tão importantes, porque eles permitem transformar essas percepções em evidências. Hum. Agora falando um pouco sobre os indicadores, né, que é um outro conceito.
O indicador ele tem a, a pretensão de transformar esses dados, né, em informação, né? E eles, para virar um indicador, há que se ter uma análise desses dados, um processamento desses dados, uma organização, sistematização e interpretação, tá? Então, nesse contexto surge os indicadores que nós temos aí, né, na atualidade, que são vários, vocês vão ver alguns aqui que eu vou mostrar, tá? E eles acabam sintetizando informações complexas, né? Eles facilitam comparações entre, né, dei o exemplo lá da medição da temperatura por vários anos, então esses indicadores acabam facilitando aí essas comparações e auxiliam na comunicação dos resultados. Então, esses indicadores eles são instrumentos, né, que medem os fenômenos, que simplificam essas informações e representam condições da realidade, tá? Eles ajudam, então, a responder perguntas como: a qualidade ambiental melhorou? Ou a cidade é realmente sustentável? Ou houve redução da poluição? Então, é nesse sentido que os indicadores acabam contribuindo aí para a sustentabilidade. Então, alguns exemplos aqui de indicadores de sustentabilidade, né? Falando sobre dos indicadores mais voltados aí para a sustentabilidade mesmo, eles acabam integrando dimensões ambiental, social e econômica, né? Que é justamente o tripé da sustentabilidade que nós já vimos, permitem avaliar o desenvolvimento sustentável, né? Auxiliam no monitoramento de metas e objetivos e são utilizados por governos, empresas e organizações justamente para que seja possível comunicar esses dados, né, esses resultados científicos para a população também, né, para que elas tenham acesso. Então, aqui tem alguns exemplos de indicadores socioambientais. Partindo para a área ambiental específico, nós temos, por exemplo, a qualidade da água, as emissões de gases de efeito estufa, né, que eu comentei, cobertura vegetal de uma determinada área, geração de resíduos, né, quantidade ali, né, o quanto que o município está conseguindo reciclar, esses são indicadores. No âmbito social, nós temos escolaridade, mortalidade infantil, acesso ao saneamento, também é um indicador social, o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. Já no campo econômico, né, e fechando o tripé da sustentabilidade, nós temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a taxa de emprego, a renda per capita, também tem a ver com os indicadores socioambientais. Dentro da gestão pública, esses indicadores eles acabam auxiliando ali na formulação das políticas públicas, né, porque são dados extremamente importantes para direcionar, inclusive, recursos, definição de prioridades, distribuição de recursos, né, como eu comentei, monitoramento de resultados, e avaliação da eficiência das ações governamentais, tá? Então, um exemplo aqui, os indicadores de saneamento ajudam a direcionar esses investimentos para as áreas mais vulneráveis, né? Então, são extremamente importantes aí para a equidade dentro das cidades. Então, aqui, pessoal, algumas principais plataformas de indicadores utilizadas no Brasil, tá? Que contém muitos dados, muita informação, indicadores sobre várias áreas, tá? Eu coloquei aqui plataformas de várias áreas, justamente para ter esse caráter multidisciplinar, né? Para vocês verificar aí, quando vocês puderem, o quão interessantes são esses indicadores. O primeiro deles, e bastante conhecido, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e tem muitos dados, informações estatísticas, né, geográficas do país, né, e disponibiliza indicadores
da população, da economia, educação, saúde, então é bem abrangente. Temos também o Sidra, tá? Que é um sistema do IBGE de recuperação automática, que é também um banco de dados aí, bastante interessante. O ODS Brasil, tá? Que tem a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nós já vimos também. É uma plataforma que acompanha os indicadores relacionados aos 17 objetivos lá da Agenda 2030, tá? Da ONU. O SINISA também, que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, tá? Que tem informações sobre saneamento. Temos o IAS, que é o Instituto Água e Saneamento, que também é voltado para indicadores na área de saneamento. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que tem muitos gráficos, muitos indicadores sobre as mudanças climáticas, o monitoramento climático, né? Inclusive em tempo real. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que monitora a qualidade da água, né? Em âmbito nacional. O IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, também tem bastante, é bem parecido com o IBGE, tem bastante informações. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, que também é bastante interessante, importante. Opa, vou botar mais um aqui. Isso. O RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que também tem bastante dados, é mais voltado aí para as áreas sociais, tá? O pessoal que é das áreas aí sociais. O MEC, né? Que tem bastante informação sobre educação no país. E o INEP, tá? Que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que também é bastante importante aí. Então, agora, pessoal, eu coloquei aqui alguns gráficos justamente para mostrar para vocês, né, como que esses indicadores, né, esses dados, eles são disponibilizados aí para consulta pública, inclusive. Esses gráficos são do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? O primeiro gráfico aqui a gente vê um índice de precipitação padronizada no ano de 1990, tá? É um gráfico ali de 12 meses. Então percebam ali que tem bastante pontos em azul forte, né? Que é extremamente úmido, tá? Esses pontos então significa que houve bastante chuva. No outro gráfico a gente tem também ali a precipitação, só que já no ano de 2000, ou seja, 10 anos depois. A gente percebe a diminuição da umidade extrema, né, que diminuiu os pontos azul ali forte, e aumentou um pouco os pontos vermelhos, né, que é a seca severa. Tá? Então, percebam que do ano de 1990 para 2000 já houve uma diferença interessante. Agora aqui, dando continuidade, né, o outro gráfico era de 2000, agora de 2010, a gente percebe que houve um aumento ainda maior da, do tempo seco, né, da seca, que esses são esses pontos vermelhos, e quando a gente compara de 2010 para 2025, isso aumentou exponencialmente, as secas. Então, esses são exemplos de dados aí, de indicadores que tornam possível avaliar aí as mudanças climáticas em função do tempo. Aqui eu coloquei outros gráficos para mostrar para vocês como que é interessante e a ciência a estatística torna possível fazer projeções, né, a partir dos dados existentes, né? Esses gráficos aqui, percebam que eles são válidos para junho, julho e agosto de 2026. Então, foi feita uma projeção tentando aí prever a precipitação total para esses meses, tá? Então, percebam que na região central, a tendência é que para os próximos meses tenha seca, né? Um tempo mais seco, tá? E em relação à temperatura, também aqui tem um outro gráfico fazendo uma projeção aí para os próximos meses. Aqui eu coloquei um outro exemplo de indicador, que é justamente sobre a variação trimestral de desemprego no Brasil.
Olha que interessante, né? Desde 2023 até 2026 é o recorte temporal desse gráfico, tá? E percebam que o desemprego em relação a 2023, ele foi caindo, caiu um pouco, mas diminuiu em função do tempo aí até chegar em primeiro trimestre de 2026. Então, esse tipo de informação é importante justamente para direcionar políticas públicas, né, no intuito de diminuir o desemprego. Aqui é um outro gráfico mostrando o PIB per capita, né? Então, que é o poder aquisitivo, digamos assim, individual. Tem um recorte temporal de 2012 a 2023. Então, percebam que houve um aumento do PIB per capita, né? Durante esse tempo. Significa melhor qualidade de vida para as pessoas, tá? Aqui esse outro gráfico mostra a evolução da escolarização, né? Desde 2016 até 2024. A gente percebe que está melhorando, aí dá para traçar uma linha de tendência aqui e verificar que está melhorando continuamente a educação no nosso país, que é muito importante, inclusive para a sustentabilidade. Aqui tem um outro gráfico, ainda na área de educação, né, mostrando a, a porcentagem de analfabetismo no Brasil, tá? De 2016 a 2024, essa porcentagem caiu significativamente. Então, isso é um resultado bastante positivo e um dado muito importante aí para continuar, inclusive, no combate ao analfabetismo. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa live. Aqui tem algumas referências, né, da apresentação de hoje. Gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui. E eu fico à disposição se houver alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos pela presença. Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Nós mandamos aqui no chat, então, o formulário da lista de presença, vocês podem estar preenchendo aí. E é isso. Muito obrigada, professor Tiago. Boa aula. Foi uma ótima aula. Obrigado pelo conhecimento aí, por compartilhar com a gente. Eu que agradeço aos alunos também pela atenção e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. A CPA é o momento em que você pode dar a sua opinião sobre o ensino, a estrutura e a infraestrutura da instituição. Ou seja, sua participação ajuda a melhorar o que for preciso e também a fortalecer o que já está dando certo. E o melhor, responder é super fácil. É só acessar o portal do aluno, clicar no primeiro banner com a imagem da CPA e você será direcionado à página de pesquisa. Você responde às 18 perguntas e é só enviar. É rapidinho, prático e você ainda tem vantagens respondendo à CPA. Você concorre a um voucher para concorrer a um carro. É isso mesmo! Então corre, acesse seu portal e participe. Sua opinião vale muito e você pode fazer a diferença. Você já sabe que um aluno da Unifatesc vai ganhar um carro 0 km em 2026, mas talvez ainda não saiba de um detalhe muito importante. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na campanha Acelere Seu Futuro com a Unifatesc. Então não deixe para depois. Leva menos de 1 minuto. É rápido, é simples e pode acelerar o seu futuro. Cadastre-se agora pelo QR Code ou acesse acelera2026.unifatesc.edu.br.